Olá, tudo bem? Boa noite. Estou entrando agora aqui ao vivo para tirar as últimas dúvidas. Eu tenho aluno fazendo prova amanhã, de manhã e de noite, Direito Societário e Empresarial 1. Então estou aqui, vou ficar um tempinho aqui ao vivo para esperar vocês, tá ok? Ver se tem alguma dúvida. Então vou dar um tempo aqui para o pessoal chegar. Fechar minhas janelas aqui para não travar. Depois eu vou deixar salvo aqui no Face e lá no YouTube também, tá? Para que também quem quiser ver depois possa verificar. Opa, o pessoal está entrando. Bom, é, a primeira turma que vai fazer prova amanhã é a turma de Direito Societário, lá do IBMEC, às 7h30 da manhã, o primeiro tempo. Então avisa ao pessoal aí, o representante de turma, a Laila, já confirmou, né? Primeiro tempo, tá, gente? Então quem tá perdido aí, sabe de alguém que tá perdido aí no horário, primeiro tempo, 7h30 da manhã, estaremos lá aplicando prova, tá? Bom, para quem vai fazer prova de societário, então, vou começar com essa turma, porque de direito empresarial é só de noite, né? E como a gente tem aula de noite, devem estar se deslocando para casa ainda, são 9h30. Bom, então vamos lá. Para o pessoal de societário, então, do IBMEC, quais são os pontos aí que a gente vai abordar? Aquela parte histórica eu não vou exigir, tá? A parte histórica, origem de SA, toda aquela parte da evolução da SA, origem, evolução, eu não vou colocar na prova não, tá? É legal saber, mas eu não vou exigir na prova não. Tem muita coisa para a gente perguntar na prova e eu não vou colocar histórico, tá? Bom, depois de histórico, a gente entrou não só no conceito, mas na classificação de SA. Então essa parte é importante, saber a espécie de SA aberta e fechada, que a aberta emite títulos no mercado, que a fechada pode ser fechada de pequeno porte, que ela pode restringir a circulação dos valores mobiliários, mas não pode impedir, né, os princípios de circulação dos títulos, tá? Então é interessante dar uma olhada nisso e ver o material lá que vocês têm sobre a classificação da sociedade e o conceito dela. Principalmente a questão da responsabilidade dos sócios. A responsabilidade dos sócios é muito importante, tá? Depois disso, nós entramos na definição de como se fecha o capital, abre o capital. Então a gente falou de IPO, OPA, tá? Edital de fechamento, tá? Edital OPA de fechamento, de cancelamento de registro na CVM. Vocês têm um quadrinho lá com todo o organograma, né? É simples, né? É um organograma simples ali dos prazos, dos percentuais, sócio com direito a voto, para que seja possível reclamar quanto aos valores das avaliações. Dê uma olhada nisso, porque é importante também, que é justamente a parte de constituição da sociedade. Tá? Depois nós começamos a falar de ações. Então, quanto às ações, mais importante, as espécies, as características de cada espécie, se podem ser subdivididas, quantas ações eu posso ter sem direito a voto, ok? Qual a espécie que pode não ter direito a voto, quais são os direitos que o sócio tem básicos, tá? Dentro do escopo dos trabalhos que vocês fizeram, eu acho que todos os grupos observaram essas características ali na prática, né? Já que vocês analisaram vários estatutos sociais. Mas é importante também estar com a lei na mão, né? Já ter lido bastante para não chegar na hora da prova, embora para direito societário tenha consulta, é importante ler a lei antes, né? Não ler lá na hora, porque vai ter dificuldade para achar o dispositivo, tá bom? Outra coisa importante de ações, a circulação, saber se é nominativa, escritural ou não, tá? Depois de ações, nós começamos a falar dos outros valores mobiliários, tá? Então,
nós falamos das partes beneficiárias, das características principais das partes beneficiárias, do bônus de subscrição, das debêntures, muito importante as debêntures, como eu falei para vocês, os títulos hoje mais negociados. Depois das debêntures, bônus de subscrição, já falei. Vejam Commercial Paper, tá? Commercial Paper, depois ADR, BDR, Bonds e Units. Tá? Só as características principais, tá ok? Como eu falei para vocês, eu não vou exigir normativas da CVM, até porque elas são hiper extensas e com muito detalhe. Tá? Então, se cair na prova de vocês, o texto da normativa já vai constar na prova. Tá ok? E sempre eu vou pedir algum comparativo aí com a legislação, alguma coisa assim. Tá? Então, não precisa estudar instrução normativa, não. Eu citei algumas, coloquei lá no material de estudo a indicação, mas só para que vocês pudessem ver a aplicação prática do dispositivo da lei. Ok? Então, de valor mobiliário, isso quase tudo ali é muito importante. Evidentemente, capital autorizado ligado a bônus de subscrição também está dentro desse conteúdo, né? Então vejam com carinho essa parte. Também vejam as espécies de debênture, né? Uma pergunta que já fizeram por aqui pelo grupo também, que eu vi mais cedo. Eu respondi já, está aí num dos vídeos. Depois disso, de classificação de debênture, não precisa necessariamente vocês irem lá na 11.101, tá? Eu até respondi aqui no vídeo, falando a fundamentação da 11.101, mas não é necessário, tá? Quem levar um vademecum vai ter lá, mas em regra eu não pergunto nada fora da lei 6.404 ou da 6.385 não. Ok? Então não precisa ter esse detalhe aí de estudar fora do direito societário lá no direito de falência e recuperação não. Bom, terminamos então os valores mobiliários e aí nós entramos na questão de nome empresarial, capital social. Tá? Então a gente falou de tudo isso, não tem mistério, é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. Então nós fizemos exercício, tem questionário no material, né? Vimos casos práticos. Então não tem mistério, capital social, capital autorizado, né? E também o nome, a gente viu vários exemplos, tá? Lembrando aquela questão da expressão designativa do objeto, que é aquela controvérsia depois que entrou em vigor o Código Civil, se aplicam ou não as SAs já constituídas e tudo mais. Então, dê uma olhada nisso, tá? Bom, aí a gente fechou esse ciclo e finalizou a matéria, na verdade, né, com a última parte, que foi justamente a constituição da SA, efetiva Constituição, a partir do artigo 80 da Lei 6.404. Então ali tudo é importante, né? Destacando aquela questão se precisa de sempre 2 sócios, as exceções que eu coloquei, né? A existência da subsidiária integral, aquela controvérsia que antigamente existia a necessidade de ter 20 sócios, depois 7 sócios, né? E hoje nós podemos ter até um sócio, embora o artigo 80 diga que são sempre 2 sócios necessários. Então vejam essas exceções que a gente conversou, que vocês tenham isso anotado. Tá? E também tá lá no slide a remissão. Tá? Então observem isso, 251, o artigo da subsidiária integral na lei. Então tem lá uma remissão do 80 combinado com 251. Ok? Bom, dentro de Constituição, nós falamos, além desse primeiro inciso que fala no mínimo 2 constituintes, nós falamos do depósito, como funciona o depósito, Banco do Brasil, instituições financeiras reguladas e autorizadas pela CVM para as companhias abertas. Depois vimos qual o procedimento, SA tem prazo para ser constituída, SA segue as regras da sociedade em comum enquanto não está constituída. Então tudo isso a gente abordou, a gente viu, vocês têm aí. Então, tomem bastante atenção com essa parte final da matéria, tá? Que ele tem alguns detalhes importantes e que, lendo só a lei, talvez você, se não tiver o caderno, talvez você não pegue isso, até porque os autores
não falam nessa ordem, né? Lá, quando eles vão falar de subsidiária integral, é que eles remetem para o artigo 80, alguns. Então, se você for estudar a Constituição, muitos não vão falar sobre esse tema. Então, cuidado, tá? Então, vejam o prazo, aquele prazo de 5 dias para recolher o dinheiro dos constituintes, né, dos subscritores. Depois tem 6 meses para constituir e receber o dinheiro, constituir a sociedade e poder transferir o dinheiro para a sociedade agora com personalidade jurídica, tá? Então, esse foi o último ponto da matéria, tá ok? Dentro disso, né, só para finalizar para societário, a gente falou também sobre subscrição pública e subscrição particular, tá? Ou privada, que é aquela que a pública é aquela que você já constitui a sociedade com captação de recursos no mercado, tá? Então, através da Bolsa de Valores, e a particular é aquela que você pode fazer por uma assembleia particular entre conhecidos, sem ir ao mercado, ou através de escritura pública. Tá? E aí vejam de novo a exceção que existe aí quando a gente fala de subsidiária integral, porque essa pergunta está lá no questionário, então obviamente não vai cair na prova, mas está lá aquela pergunta se a subsidiária integral, aliás, se toda SA constituída de forma particular, ela poderá escolher a escritura pública. Não, a gente sabe que se for uma subsidiária integral, ela terá que fazer uma escritura pública. Tá? Já que ela não tem sócio, não teria sentido fazer uma assembleia. Então a lei segue uma lógica simples aí, por isso que a subsidiária não faz assembleia e sim uma escritura pública. Ok? Então a gente terminou aí, nessa parte. Tá? Salvo engano, me corrija aí alguém que estiver online, eu acho que fecha no slide 88, tá? Então vai do slide inicial, lá pulando a parte histórica, até o slide 88, tá? Em termos do slide, né? E aí, dentro desse slide, tem lá as referências bibliográficas e tudo mais que vocês sabem, tá? As remissões necessárias, as anotações de aula. Tá ok? Fechamos. Eu vou dar uma olhada aqui na tela para ver se temos aqui alguma coisa. Olá, Dayana. Dayana, mas agora tem, tecnologia. Isso, Carolina. Ah, ok. Beleza, obrigado, Carolina. Então, até 88, né? Estudou, né, Carolina? Vê lá, hein? Tá? Você estava com umas dúvidas aí, eu espero que tenha sanado tudo, tá? Mas dá uma olhada em debenture, a parte de classificação, tá? Eu espero que você tenha entendido aí aquelas questões que você me perguntou hoje mais cedo, tá? Que eu respondi por aqui, tá bom? Eu não vi ali na hora, parece que ele está travando, né? Eu tenho que ver, eu pensei que o grupo ia ser melhor, mas não sei, pelo menos eu tô tendo, ele está travando, né? Engraçado. Eu achei que na página iria travar mais, porque eu atingi, né, 5.000 na página. E aí eu criei o grupo para ficar um grupo menor de pessoas e não travar, né? Mas hoje de tarde eu tive dificuldade para ver sua mensagem, tá? Mas consegui ver e responder, eu acho, né? Sim. Ana Luísa, explico sim. A Ana Luísa está perguntando aqui a diferença entre commercial paper, né, e nota promissória. Veja, na verdade, o commercial paper, ou nota comercial, como a gente chama aqui, como consta na Lei 6.385, nada mais é do que um título de crédito fundamentado no conceito das notas promissórias, que estão reguladas pelo Decreto 57.663 de 66. Então veja, qual é a diferença, já que parece a mesma coisa? Na verdade, o commercial paper, ou a nota comercial aí como sinônimo, ela é uma garantia que você dá a alguém que empresta o dinheiro à sociedade. Em regra, em curto prazo. Então a sociedade está precisando de dinheiro, ela poderia emitir uma nota promissória, ou um cheque, né? Ela quer pegar emprestado um dinheiro com um amigo da sociedade.
Aí ele vai e pede um dinheiro emprestado e esse amigo pergunta, olha, bom, como você vai garantir que você vai me pagar? A sociedade pode emitir um cheque para ele, poderia emitir uma nota promissória, tá? Então, quando você emite um título que ele não está no mercado, ele não será negociado e cotado no mercado, você está emitindo um título de crédito. E aí seria uma nota promissória. Então uma sociedade pode emitir uma nota promissória? Pode. Pode emitir cheque? Pode. É um título de crédito. Agora, quando essa sociedade emite uma nota promissória, seguindo regras postas pela CVM, dentro de uma ideia de captação de recursos para que uma pessoa invista nessa nota promissória e possa circular com essa nota promissória, essa nota promissória perdeu aquela característica de ser apenas um título de crédito. Ela ganhou agora novas características. Aquele detentor daquela cártula, né, ele agora não tem só o direito de pegar o crédito dele. Ele tem uma série de direitos, que são os direitos do mercado financeiro. Tá? Então ele vai ter direito de se manifestar, de se tirar direito da nota promissória, ele vai poder se reunir numa assembleia especial. Então você tem uma série de direitos que são atrelados aos valores mobiliários, ok? Então assim, eu sei que é meio complicado, mas não é nota promissória? É uma nota promissória, só que é uma nota promissória diferenciada. E aí ela recebe um nome técnico, né, e pela doutrina, diferente da nota promissória normal, que seria só um título de crédito. Então assim, é uma nota promissória que é emitida como título de crédito, perfeito. Um título de crédito vai seguir a regra que nós temos lá no direito cambiário. Já, se for uma nota promissória que uma sociedade emite com a intenção de captar e quem compra tem a intenção de investir em um título que vai poder negociar livremente, vai ter cotação, aquilo é uma nota comercial ou commercial paper. Tranquilo? Não sei se eu consegui te ajudar, Ana Luísa. Depois você dá um ok aqui para me dizer se você entendeu, se precisa te explicar mais, tá? Zero de problema. Estou aqui para explicar mesmo. Deixa eu ver aqui, Raquel. Isso, Raquel, perfeito. Isso mesmo. Como a gente conversou na sala, para que uma pessoa compre uma debenture, né, imagina você quer investir o seu dinheiro na poupança, num fundo de renda fixa, você vai ter um rendimento lá de 1% ao mês. Só que aí você procura uma corretora de valores, né, ou conversa comigo lá na sala, eu vou falar, olha, você pode ter um valor mobiliário aí que você pode investir. Vai ali no site da Bovespa e vê quais são as debêntures que estão no mercado. E o que vai ser a debênture? Um título que você vai poder comprar, lógico, lendo a escritura de emissão da debênture, você vai perceber que a debênture vai te dar algumas garantias, quase sempre ela tem alguma garantia, lastreada, né, como a gente viu, garantia real, flutuante, mas ela te dá não só uma garantia, que garantia, para que você investir só por garantia? Não, ela te dá alguma vantagem financeira. Então, geralmente, a debênture ela tem embutido juros remuneratórios mais interessantes do que o mercado básico, né? Com esse mercado simples do sistema financeiro que nós estamos acostumados, tranquilo? Tanto é assim que só quem é grande investidor tem acesso a esses títulos. Por quê? Eles são títulos com alto risco, tá? Por mais garantido que seja, você sempre vai ter risco. Então, vou citar o exemplo aqui, mas sem ser pejorativo, né? Mas aconteceu, é real e é público. Você tem uma construtora, PDG, que estava vendendo debêntures, né, até 2 anos atrás, né, de milhões. Captou milhões, pessoas investiram ali, economias e tudo mais, e agora essa empresa pediu recuperação judicial e pode ser que não pague ninguém. Quer dizer, você tinha ali uma vantagem financeira muito grande, os juros, em vez de ser 1% da poupança, era 5% ao mês, né? Você, vai ter um rendimento muito melhor do que os outros investimentos, mas sempre está atrelado a isso o risco. Tá? Então é por isso sim que as pessoas compram debênture. E o governo até incentiva.
Tá? Então, por isso que a gente tem, se você procurar na doutrina, não jogar no Google mesmo, né? Você joga aí debêntures incentivadas, né? Debêntures incentivadas ou debêntures de infraestrutura. Você vai ver uma série de oportunidades para compra. Em regra, essas debêntures não são acessíveis para o investidor normal, vamos dizer assim, né? Só para os investidores qualificados, aqueles que têm acima de 1 milhão, 10 milhões de investimento já na bolsa, senão você não consegue investir. E isso a CVM faz como uma proteção, né, do mercado, para que as pessoas não sejam prejudicadas, porque é um título de alto risco. Tranquilo? Raquel, né? Eu respondi a Raquel. Vamos lá, Mariana. Beleza, Mariana. Fechamento da OPA. Valeu, Ana. Então tá respondido, né? Beleza. Mariana pergunta aqui o fechamento de OPA. Então veja, na verdade é o seguinte, é uma OPA de fechamento. Aí o que é OPA? A OPA é o oposto, tá, de fechamento, né? É o oposto do IPO. Ok? Então o IPO, que está em inglês, por isso está ao contrário, né? Então, IPO significa o quê? Uma oferta pública inicial. Só que está em inglês, por isso está ao contrário. Ok? Oferta pública inicial. Então, quando você vai lançar pela primeira vez suas ações na bolsa, você faz um IPO. Tá? Então, é só botar uma expressão comum no mercado brasileiro, internacional, né? IPO. Bota aí IPO de uma empresa brasileira, vai aparecer várias notícias, né? Hoje poucas abrem capital, mas nos anos 2007, 2008, 2009, até 2010 era bastante. Bom, então isso é o IPO. Por que a OPA de fechamento é o oposto do IPO? Porque enquanto o IPO, como a gente viu no artigo 4º da Lei 6.404, qualquer emissão, qualquer abertura de capital é necessário um registro e uma autorização prévia na CVM, quando eu quero cancelar o meu registro para retirar minhas ações da Bolsa, eu não posso simplesmente, o controlador não pode simplesmente, agora cansei da brincadeira, quero minhas ações de volta e tomar dos acionistas. Tá? Depois que as ações, que você fez o IPO e as ações estão na bolsa, estão circulando, pessoas comprando e vendendo a cada minuto, a cada segundo, você tem todo um procedimento burocrático, tá, para cancelar. E esse procedimento ele fica, de uma certa forma, simplificado quando você vê macro. O que acontece? Quando uma empresa quer fechar o seu capital, retirar suas ações do mercado, ela tem que fazer uma publicação ostensiva, comunicando por todos os meios de comunicação possíveis que ela está ofertando o direito de quem quiser vender suas ações para o controlador ou para a empresa que está querendo fechar o capital, será feita a compra por um preço pré-determinado, que deve ser um preço justo e tal, que a gente viu lá. Tá? Então é muito simples, quer dizer, uma empresa que fez um IPO em algum tempo, agora ela não quer mais permanecer com as suas ações negociadas na bolsa, ela quer fechar o capital, quer cancelar o seu registro na bolsa. Então, a legislação de forma macro, tá? É claro que tem uma série de detalhes na instrução normativa para fechamento, mas eu quero que vocês saibam o macro. É necessário que ela dê ampla divulgação do direito de todos os acionistas que eles poderão vender suas ações por um preço pré-determinado. E aí tem um passo a passo que a gente conversou. Tá? Então, no artigo 4º, no artigo 4A e os seus parágrafos, você encontra tudo isso, bem detalhado. Tá? Então é interessante que dê uma olhada, mas vejam, eu tenho até um organograma ali dentro dos slides, eu só não sei o número aqui, eu não estou com ele aberto aqui, mas tem lá, logo ali quando a gente fala da OPA, você vai encontrar um organograma do fechamento e tem lá os prazos direitinho. Qual o prazo que tem, quantos acionistas tem que ter com direito a voto para pedir uma reavaliação, tudo isso tá lá no material, tá bom? Não sei se eu respondi, Mariana, tá? Dá um ok se eu te respondi. Beleza? Tô vendo aqui, ok. Opa, Bruno, obrigado. Tudo bem? Aula de tributário. Tem uns vídeos aí de tributário, ficar com saudade tem aí. Tá bom?
tá? Ok, Carolina, professor, você chamou a atenção a responsabilidade dos sócios. Você poderia falar mais a respeito? Ah, sim. A Carolina está perguntando aqui sobre a responsabilidade dos sócios. Né? Isso foi logo no início, nas primeiras aulas. Eu sempre faço questão de destacar muito isso, até porque a gente faz parte do grupo de estudo que trata justamente da responsabilidade do caso lá de Mariana, né, do problema ambiental lá de Mariana que envolve ESAs, e a gente trata justamente disso. Né? Já escrevi artigos, matérias de jornal e tudo mais, com base nisso, e eu acho sempre um cenário muito importante, tendo em vista essa mudança do conceito no Brasil, que para uns é muito bom, para outros nem tanto, que é a possibilidade de você desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade quase que por qualquer coisa. Né? Então, basicamente, hoje não existe proteção patrimonial para os sócios. Né? Basicamente isso. Eu não vou aqui entrar no detalhe, mas basicamente isso. Só que aí eu destaco nas primeiras aulas que a SA ainda é uma ilha, né, nesse oceano, né, de desconsideração. Por quê? A SA, pela construção jurídica dela, você ainda tem os sócios que não sejam administradores e nem controladores, eles continuam com essa blindagem patrimonial. Dificilmente você vai conseguir atingir o bem particular de um sócio, um acionista minoritário de uma SA. Tá? Para deixar bem claro para todo mundo, imagine que eu sou sócio de uma SA e minoritário, né? A SA tem lá 1 milhão de ações, eu tenho 5 ações da SA. E essa SA causa um dano ambiental. Né? Causando esse dano ambiental, vem as ações indenizatórias, risco integral e tal, e condena a sociedade a pagar 1 bilhão de reais, sendo o capital dela é de 1 milhão. Tá? Então, condenada a pagar 1 bilhão e o capital, o patrimônio, é de 1 milhão. A pergunta que se faz é, bom, esgotado o patrimônio social, o juiz, a requerimento ou não, não vou entrar aqui na fase processual, mas a requerimento ou não, o juiz pode adentrar ao patrimônio particular dos sócios? Então, o que é isso, adentrar ao patrimônio particular dos sócios? É simplesmente a casa que o Leonardo tem, o carro que o Leonardo tem, né? Ele investiu 5 mil reais lá para comprar as açãozinhas dele, é o patrimônio que ele investiu, e ele não quis botar em risco a sua casa e o seu carro, né? E aí não pode ser uma casa só, bem de família, né? A não ser que seja uma casa de grande valor, que aí a jurisprudência já diz que pode perder sim um bem de família voluptuoso. Mas, né, entenderam, não vou entrar aqui em vários detalhes, mas se, nesse caso, essa ação esgotar o patrimônio da sociedade, ela em tese, né, o juiz em tese só vai poder pegar o patrimônio particular do sócio controlador e dos administradores, que concorreram para o dano. Né? E do Leonardo, que é o minoritário? Eu entendo que não. Ok? Eu entendo que não. Na SA. Tá? Na SA, pela construção jurídica que a gente conversou. Né? O artigo 1º diz lá claramente que o acionista responde pelo valor do seu investimento, pelo preço da ação, tá? Adquirida ou subscrita. Então, ponto. É um máximo de responsabilidade. Então, qual o máximo que Leonardo, que investiu 5 mil, vai perder? Os 5 mil. Né? Não vai perder carro, casa, em decorrência de uma ação indenizatória que teve aplicação do incidente de desconsideração. Tranquilo? Tá? Então, a SA é uma ilha ainda nesse oceano, por enquanto. Okay? Tem decisões, tá? Existem algumas decisões. O caso de Mariana é um exemplo disso, está se discutindo isso. Será que pode alcançar? Vai alcançar até onde? Porque as indenizações estão crescendo cada vez mais e o patrimônio da Samarco, e nem da Vale, nem da Billiton vai ser suficiente. Daqui a pouco está no terceiro nível de sócio, né? Que são os bancos, é o Bradesco, é o Itaú que são sócios. Então imagine que do jeito que está, né? Mas aí tem um alento, porque saiu um acordo aí, né? Foi homologado um acordo entre a Vale, Billiton e os estados e o Ministério Público. Então, se cumprir o acordo, não vai ter desconsideração. Mas, por hipótese, se tivesse uma desconsideração,
a questão ia ficar complicada, tá? Eu não sei se eu expliquei ou se eu viajei muito. Deu pra entender? Hein, Carolina? Dá um ok aqui. Eu vou curtir aqui todo mundo que eu não curti. Aqui, Ana. Beleza, Bruno, Mariana. Carolina, ok? Dá um ok aí pra mim, tá? Ou pede a complementação aí que eu respondo. Tá ok? Sem problema. Tá? É só falar que eu respondo. Opa, beleza, beleza. Fechado então. Valeu, Carolina. Agora o Vitor está perguntando aqui. A SA pode responder por danos praticados antes da constituição da sociedade? Boa, boa. Na verdade, o que acontece? Tá? Lá, a partir do artigo 80, a gente tem a questão da constituição da sociedade. E aí é bem interessante, porque, conforme eu falei para vocês, e vocês já sabem, né, a sociedade comum é aquela sociedade que ainda não tem personalidade jurídica, que é tratada no Código Civil. Só que todas as sociedades, enquanto elas não estão registradas, mas elas praticam atividade econômica, elas são consideradas sociedades em comum. Com exceção de quem? Adivinha? Das sociedades por ações. Né? Como dita por ações, sociedade anônima. E, nossa, então qual é o tratamento? No direito civil, pelo menos no Código Civil, todos iriam responder, né, como sociedade comum. Quer dizer, todo mundo envolvido na constituição da sociedade seria solidário e responderia com o patrimônio todo, né, pessoal. E na SA, não. Na SA, como ela tem uma estrutura jurídica diferenciada, durante a sua constituição, só quem responde não é a sociedade, mas sim os fundadores. Os fundadores, tá? E veja, os fundadores quem são? São aqueles empreendedores que elaboram e convidam as pessoas para participarem. Tá? E mesmo assim, se a sociedade for constituída, ou estiver em processo de constituição, mas já tiver nomeado diretores, e esses diretores eles não providenciarem os registros, a documentação, todo o alvará, né, o famoso alvará, as autorizações administrativas para funcionamento, mas a sociedade já foi constituída porque já teve a manifestação de vontade através de uma assembleia ou da escritura pública, o que vai acontecer? Esses administradores vão responder pelos danos causados a terceiros, aos sócios, à sociedade. Contudo, a assembleia, veja que interessante, a assembleia pode tirar a responsabilidade dos administradores e assumir a responsabilidade. Então a sociedade SA, ela tem esse detalhe muito interessante. Tá? Então os fundadores respondem enquanto não tiver a manifestação de vontade de constituição. A partir do momento que os sócios agora, os subscritores, se reúnem, manifestam a vontade, nomeiam diretores. Diretores, eu estou falando assim, sem ser técnico, né? Mas administradores, tá? Porque é o conselho e a diretoria. Mas entenderam, né? Os administradores nomeados, se eles faltarem, causarem dano a terceiros e esses terceiros ajuizarem uma ação, deverão ajuizar contra os diretores, porque a pessoa jurídica não está constituída, né, de direito, só de fato. Contudo, a SA tem esse mecanismo que possibilita que os sócios se reúnam numa assembleia e retirem a responsabilidade, assumam, né, a responsabilidade. Quer dizer, quem vai pagar a conta pode ser a sociedade, tá? Pode. Então depende de uma deliberação. Beleza? Beleza, Vitor? Diga, Carolina, sem querer abusar. Posso sim, vou falar, tá, Carolina? Tá perguntando se posso falar mais. Ok. Pública, vou falar sobre Constituição, pública e particular. Rafael, gostaria de saber se há a possibilidade de sócios possuírem preferência de criações dos demais sócios. Tá, vou explicar. Isso, Vitor. Isso, só através da Assembleia. Na verdade é o seguinte,
enquanto ela não está constituída, tá, Vitor? Não sei se eu fui claro. Depois constituída é uma sociedade e vai responder pelos danos causados, tá? Se os diretores causarem, lembra que os diretores são representantes da sociedade. Logo, os atos que eles praticarem é como fossem a própria sociedade. Então a sociedade responde. Agora, nesse meio termo, enquanto a sociedade está em constituição, existe a possibilidade sim da Assembleia assumir e pagar a conta, tá? Então isso é interessante. E isso tem um motivo, porque muitas vezes os diretores eles deixam de praticar algum ato porque os acionistas querem ou desejam, né? Então a lei aí foi bem assim justa, né? Dando essa possibilidade de assunção, deixando claro na lei. Poderia até ser feito sem estar na lei, né? Mas a lei estipulou essa possibilidade, tá? Então, Vitor, respondido. Deixa eu voltar aqui. Carolina, então, se eu posso falar um pouquinho mais sobre subscrição pública e particular. Então, a subscrição pública, por que ela tem alguns detalhes, né? É conhecida na doutrina como constituição por atos sucessivos. Porque para você constituir a sociedade anônima, ou até uma limitada, em regra é um ato simultâneo, né? Você pratica vários atos na mesma hora. Então você elabora um contrato social, assina, vai lá na junta e registra. Você registrou um contrato social, ok. Né? A SA fechada, também. Você vai lá, ou faz uma escritura pública, ou faz uma assembleia, todo mundo assina e registra na junta. Ok. Por isso que é conhecida a SA quando é constituída com um capital fechado, sem busca de arrecadação de recursos na economia pública, né? Quer dizer, no mercado, ela é conhecida como constituição por ato simultâneo, tá? Não tem muita dificuldade. Agora, a subscrição pública ou constituição por atos sucessivos, ela tem uma complexidade maior. Por quê? Você, antes de pedir dinheiro a um futuro acionista, que seria o subscritor, você primeiro tem que passar na CVM, entregar uma série de minutas do que você pretende fazer, do prospecto do seu investimento, um estudo de viabilidade econômico-financeira do seu projeto de negócio, a CVM aprovando isso, aí sim você vai fazer um processo perante a Bolsa de Valores para emitir no mercado de balcão, né? E aí são uma série de contratos, né? Como a gente falou, o underwriting, que é um contrato com a instituição financeira para fazer o pricing, né? O valuation do negócio. Então tem uma série de subcontratos inerentes a isso. E aí sim você vai captar os recursos na bolsa, vai ter uma lista de subscritores, com essa lista de subscritores e as transferências, aí sim você pode pegar toda essa documentação, tá? Fazer uma assembleia, o resultado dessa assembleia, e aí veja, você pode ter que fazer uma assembleia não só para a Constituição, mas para a nomeação de diretores, de conselheiros. Depois que você faz tudo isso é que você vai na junta. Olha aí, até cansa, né? Então, como eu falei para vocês, poxa, dá muito trabalho, né? Como é que faz? Todo mundo faz isso? Não. A maioria das sociedades, elas fazem o quê? Elas primeiro se constituem de forma fechada, ok? Depois que a sociedade foi constituída, aí sim, né, geralmente anos depois, que ela vai lá na CVM e pede autorização para lançar ações no mercado. Ponto. Muito mais fácil. Tá? Tranquilo? Então é por isso que na prática a subscrição pública, a constituição, né, melhor dizendo, a constituição de uma SA por subscrição pública não é tão comum, enquanto a particular é hiper comum. Tá? Mas é pela burocracia, pela dificuldade e por uma questão de mercado. Quem compraria ações de uma companhia que está nascendo, né? Ela não tem nenhum objeto social, ela tem minuta. Tá? Então é difícil. No nosso mercado, principalmente, é difícil. Em qualquer mercado isso é difícil. Né? Vídeo, Facebook, Snapchat, Twitter, tudo que você pensar, e todas elas eram empresas que já existiam, fechadas, já estavam rodando negócio, depois abrindo capital. Você não vai conseguir nomear nenhuma que tenha aberto o capital antes das atividades. Tá? Então também não é comum no mundo. Beleza? Eu não sei se... Carolina, eu não sei se deu para fechar a sua dúvida, tá? Qualquer coisa bota aqui. O Rafael agora gostaria de saber se há a possibilidade dos sócios
possuírem preferência ao adquirir ações dos demais sócios que queiram vender suas ações. Veja, Rafaela, né? Desculpa, Rafaela. Rafaela, veja, na verdade, a gente ainda vai falar mais disso, mas a gente já falou no início das aulas, né? Na sociedade de capital, a regra é que pouco importa o vínculo com o sócio. Então, aquele affect societatis, ou intuito persona, não existiria com a magnitude que existe numa sociedade de pessoas. O que quer dizer isso? É que lá, numa sociedade de pessoas, como uma sociedade de responsabilidade limitada, uma sociedade simples, sempre que um dos sócios desejar sair da sociedade vendendo suas cotas, esse sócio necessariamente ele tem que comunicar formalmente aos sócios atuais da sua saída, dando um prazo lá de 60 dias para se manifestarem, tá? Mas manifestarem sobre o quê? Sobre o direito de preferência deles, se eles vão querer exercer ou não, se eles vão comprar aquelas cotas, tá? Ou eles podem até não comprar e resolver dissolver a sociedade, ainda tem essa, né? Eles podem comprar ou dissolver, tá? Então isso é conhecido como direito de preferência. Ok. Esse direito de preferência que existe na limitada não existe na SA, tá? Ele não existe em regra na SA, ok? A lei não prevê esse direito de preferência, tá? De quando um sócio queira vender sua ação, ele não precisa comunicar o outro. Basta, eu dou sempre o exemplo da Bolsa de Valores, são 20 mil operações de pessoas comprando e vendendo ações da Vale. Ué, mas como? Numa limitada isso é impossível. Porque cada operação tem que dar o prazo de 60 dias, notificando o outro, os sócios presentes têm 30 dias para se manifestar, então é impossível. Na SA é possível, porque não existe esse direito de preferência. Tranquilo até aí, beleza? Só que na SA existe sim um outro direito de preferência. O direito de preferência à subscrição de novos valores mobiliários emitidos. Então é aquilo. Se eu sou acionista e eu quero vender minha ação, eu não preciso pedir autorização ou conceder prazo para os meus sócios atuais falarem se querem ou não que eu venda. Ponto. Ok. Mas, se a sociedade, através de uma deliberação dos sócios, quiser emitir novas ações, então agora não se trata de um sócio vendendo, se trata da sociedade emitindo novas ações ao mercado. Nesse caso, tá? Salvo exceções, os sócios têm direito de preferência. Então, cuidado, muito cuidado com isso, tá, Rafael? Na verdade, o direito de preferência, como nós conhecemos o direito civil, que é o direito de preferência para os sócios atuais, né, não existe no direito societário aqui da SA, tá? Então, na limitada existe, na sociedade de pessoas existe, mas aqui não. Na SA não. O que existe na SA é um direito de preferência de subscrição, tá? Então, quando vai fazer uma emissão de parte beneficiária, vai fazer bônus de subscrição, seja aberta ou fechada, tá? Na aberta isso só potencializa, mas seja uma SA aberta ou fechada, você sempre vai ter direito de preferência. Por que eu digo que cabe exceções? Porque a lei faculta que o estatuto abra exceções, tá? Então a gente viu, vou citar um exemplo, se uma sociedade quer emitir novas ações para bonificar seus administradores com uma Stock Options Plan, né, que é um plano de opção de ações, tá? É evidente que não tem como emitir ações para os administradores, se for emitir ações teria que dar preferência para o sócio, né? E não entregar para o administrador. Então é um caso de exceção. O estatuto vai prever lá, alguns grupos leram, né, no dia da leitura dos trabalhos de grupo, alguns grupos leram justamente que constava lá que não teria esse direito de preferência nesse caso. Tá? Então a regra que tem esse direito de preferência na emissão de novas ações. Tranquilo, Rafaela? Tá ok? Mas cabe exceções. Bom, Vitor foi... Rafaela, ok. Então tá ok, Vitor? Carolina, também fechou? Beleza, beleza, pessoal. Então eu acho que eu respondi todo mundo, né? Ok? Respondi todos. Deixa eu curtir aqui. Porque aí eu sei
que eu já li aqui do pessoal, né? Beleza. Tá tudo bem? O som tá ok? Tá travando? Não? Tá beleza? Bom, eu vou começar então. Eu acho que matou o direito societário, tá? E eu vou falar agora de empresarial 1, que é para a turma que vai ter prova de noite, tá? Eu não sei, tem alguém aí de empresarial 1? Tem gente de empresarial 1 aí? Eu vou deixar gravado de qualquer forma, eu vou falar dos pontos importantes, mas eu queria saber se tem alguém de empresarial 1 para aproveitar e tirar a dúvida. Ok, Rafaela? Beleza. Não, não tem ninguém não? O pessoal tá tímido? Deixa eu chegar meu monitor pra cá, eu não tô. A galera tá tímida? Hum, ok, Rafaela. Tranquilo. Bom, então vou começar a falar de empresarial 1. Ah, beleza. Angélica apareceu. E aí, Angélica, tudo bem? Angélica, eu vou começar a falar um pouquinho de empresarial 1, mas qualquer dúvida, tá? E o pessoal de societário também, eu volto ao tema, tranquilo. Aqui o ao vivo é bom por isso, né? A gente pode voltar e tal. Bom, mas vamos lá. Empresarial 1, o que que é legal aí da gente ver? Ah, beleza, Maurício. Veja, o que é importante? A gente falou lá do histórico, né, desde da antiguidade, da pré-história, não é isso? E nós falamos primeiro da evolução da atividade comercial, do surgimento da atividade comercial, do surgimento da moeda, né? Então a gente contou um pouco da história da humanidade. Bom, não vou exigir nada disso na prova, tá? Fica só pro nosso papo cultura aí. Não vou exigir nada disso, tá ok? Código Hammurabi, egípcios, nada disso. Tá? O que é importante? A evolução do conceito de direito empresarial. Isso muito importante, né? Que são as teorias da evolução do direito empresarial. A teoria subjetiva, objetiva, tá? E a teoria subjetiva moderada ou moderna. Tá? E aqui, aquilo que eu falei para vocês, novo código empresarial, que pode surgir, código comercial, desculpa, que pode surgir, que tem projeto e tudo mais, mas eu não vou exigir isso não. Eu quero só que vocês lembrem dessas 3 fases principais, né, da evolução do direito comercial. Tranquilo? Isso é muito importante. Tá? Aquela questão, o Código Napoleão era uma lista taxativa de atividades conhecidas como atos de comércio, que o Brasil adotou em 1850. Tranquilo? Então isso aí é fundamental porque é muito importante na evolução do direito empresarial e para conhecer o Instituto como um todo, né? Desse ramo do direito. Ok? Então isso aí muito importante. Depois nós falamos do conceito de empresário. Tá? O conceito aí a gente falou de conceito de empresa e de empresário. Então, tudo aquilo que eu falei sobre o conceito, como se classifica hoje o empresário, né, o que tem de requisito para que a gente diga que aquela atividade é uma atividade empresarial. Tá? Então, tudo isso a gente conversou bastante. Eu acho que é tranquilo para quem compareceu às aulas. Né? Quem não teve oportunidade ou faltou essa aula, não teve oportunidade de anotar, eu sempre sugiro ou o Fábio Lhou ou o Rubem Requião, tá? São livros que tratam dessa parte introdutória aí de uma forma, eu acho que bem tranquila. Sendo que o Rubem Requião é mais histórico, né? Ele conta a história toda, né? E o Fábio Lhou é mais direto, mais objetivo, mais resumido. Tá? Então, são os dois livros hoje que o pessoal mais gosta. Existem outros na bibliografia, mas, para ser sincero, a maioria dos alunos preferem um desses dois. Tá? Então, para você especialmente aí, Ângela, e Maurício, né, que compareceram aí, dá uma olhada nisso, tá? Então, você perdeu as 2 primeiras aulas, né, Ângela? Tá vendo? Isso, tem que ter essa parte histórica, tá? Que você não viu. Dá uma olhada.
Se você não tiver um caderno, a prova é amanhã de noite, né? Mas olha, hoje você consegue aí resumos, né, disponíveis na internet, tá? É, eu não posso falar de pirataria que a gente sabe que tem, né, na internet. Você tem os clubes de assinatura aí, de compartilhamento, melhor dizendo, de material. Você consegue aí alguns livros hoje. Agora, em um segundo, você bota no Google, bota final PDF, né, que vai aparecer um monte de livro aí para você. Tá? Aí você consegue ver. Mas, em princípio, você, se possível, dá um pulo na biblioteca e tal e pega lá os livros, né? Na unidade tem. Então, Fábio Lhoa, Rubem Requião, tá de bom tamanho. Tem Valdir Bugarelli também, Mônica Guzmão, tá? Então, você tem vários autores aí. A Mônica, inclusive, está no grupo, né? Professora aí, tá aqui no grupo com a gente. Então, você tem uma série de autores aí que pode te ajudar, tá? Beleza? Dá uma olhada nisso. Mas essa fase histórica e conceitual é muito importante, beleza? Então, o 966 do Código Civil é fundamental, tá? Então, depois que a gente sai dessa parte histórica, vai para a parte mais conceitual do que é ser empresário, quais são os requisitos, tá? O que é uma atividade econômica com finalidade lucrativa, o que é organizar uma atividade econômica, o que é habitualidade ou profissionalismo, o que é uma atividade de produção ou circulação de bens ou serviços, o que é cadeia comercial. Então, tudo isso a gente discutiu. Tranquilo? Dá uma olhada aí no material, que tudo isso aí é muito importante. Empresarial 1, tudo é muito importante. Não tem, porque é o início, né? É o início do direito empresarial. Então, tudo ali a gente tem que ter uma atenção fundamental para que vocês cheguem, né, como eu estava falando aqui para outra turma de direito societário, cheguem ao conhecimento deles para desenvolver melhor o direito empresarial em outras fases, tá? Então essa parte é muito importante. Lembrando que a gente traçou aquela diferença de pessoa física para pessoa jurídica, muito importante isso, fazer aquela divisão, né, entre pessoa física e jurídica. Então eu posso ser empresário individual, onde eu não vou ter uma pessoa jurídica, ou posso ser um sócio, né? Isso falando do ponto de vista da pessoa física, né? Então eu, Leonardo, eu posso empresariar sozinho, através de uma empresa, de uma atividade econômica lucrativa, mas sem constituição de uma personalidade jurídica distinta da minha. Tá? Então, eu serei empresário e o meu nome é empresário individual. Tá? Lembrando aquela complicação que eu expliquei para vocês, que a Receita Federal cria uma pessoa jurídica para você, cria um cadastro nacional de pessoa jurídica, mas você não é uma pessoa jurídica, você é uma pessoa física. Não existe pessoa jurídica, mas é um problema que a Receita tem, ela não consegue emitir nota fiscal para CPF, aquele papo todo. Então hoje ainda é assim. Tá? Você tem um cadastro nacional de pessoa jurídica sem você ser pessoa jurídica. Ok? O MEI também é uma forma de você empresariar sozinho e você vai ter um CNPJ se você quiser, porque se você quiser emitir nota fiscal você tem que ter um CNPJ, mesmo que você não tenha uma pessoa jurídica. Coisas do Brasil. Na burocracia brasileira, tá? Mas não confundam a prática com a teoria, tá? Então, existe essa divisão muito clara no código. Às vezes o código fala de casamento, evidente que não está falando de pessoa jurídica empresária, está falando da pessoa física empresária, né? Quando fala que o empresário não pode casar assim assado, opa, não é a sociedade. Então, isso aí é muito importante, tá? Aí nós falamos, outro ponto relevante, é sobre a diferença de sociedades ou empresários individuais que não, eles exercem uma atividade econômica lucrativa com todas as características de atividade empresária, contudo não podem ser empresários. São aqueles que exercem uma profissão intelectual, artística, científica, literária, beleza? Então, dei vários exemplos, né, do médico, do advogado. Lembrando que o advogado é sempre exceção a tudo, né, porque o advogado é o único ali das atividades intelectuais que não pode se transformar em empresário, enquanto os outros podem. Tá? Então, aí tem um pulo do gato, que é o quê? Alguém que exerce uma atividade empresarial, mas aquela atividade ela é empresarial, contudo, é o exercício de uma profissão intelectual, ele só passa a ser considerado empresário, caso, né, não seja advogado, tá? Se o exercício daquela profissão
se caracterizar por um elemento de empresa. Então, qual é o exemplo que todo livro dá, que eu dei na sala, né? Dei outros, né? Mas eu repeti que todo livro fala, que é aquela evolução dos médicos, né? Então, o médico se forma, tem uma clínicazinha com outro, bota um estagiário, bota um office boy, bota uma secretária, virou empresário? Não. Ah, mas ele fatura muito, fatura milhões, faz plástico e tal. Não é empresário. Ah, mas ele pode se tornar empresário? Pode. Desde que a clínica dele cresça e esses proprietários agora, eles contratem outros médicos para atenderem os pacientes. Os pacientes não vão mais na clínica para serem atendidos por aqueles médicos originários, mas por qualquer um dos médicos. Então, o que aconteceu com a profissão medicina? A profissão medicina virou um elemento da atividade econômica. Tá? É claro que isso tem uma diferença para um autor, para outro. O Fábio Lua, por exemplo, ele fala que essa característica de elemento tem que se juntar a outras atividades econômicas. Então, para o Fábio Lua, por exemplo, só para dar uma corrente um pouco diferente, ele diz o seguinte, olha, a profissão médico só se torna um elemento quando a medicina é exercida junto com outras atividades. Então, um hospital, um Copador, é uma atividade empresarial. Né? Porque você tem hospedagem, tem aluguel, né, de estabelecimento, né, para fazer uma operação lá, você tem lavanderia, você tem lanchonete, né, você tem uma série de outros serviços, até estacionamento, né, você tem, e aí o Fábio ele traça a diferença sutil. Né? Então, quando você tem paralelamente à atividade médica, outras atividades. Eu já não concordo tanto com isso, aceito, a gente, né, pode botar na prova, se tiver e tudo mais, mas me parece que, independentemente de ter outra atividade atrelada à atividade médica, por exemplo, ou qualquer outra liberal, né, profissional, intelectual, desculpa, você, na verdade, não precisa ter isso. Você simplesmente observa que o médico deixou de ser uma profissão de destaque, né, onde a pessoa ia com a intenção de ser atendida, né, o paciente ia para ser atendido por fulano, e agora ele vai ser atendido por qualquer médico porque ele confia naquele negócio. Né? Então, a partir daí, para mim, já é uma atividade empresária, embora originalmente seja intelectual e não pudesse ser empresária. Tranquilo? Não sei se eu expliquei bem, se deu para entender aí, tá? Mas é isso. Beleza? Essa distinção entre atividade empresária e atividade civil, que a gente chama hoje de simples. Então isso é muito importante, parágrafo único do 966. Tá? Depois nós falamos do registro de empresário, né? Então é importante ver isso. Nós falamos da capacidade dos impedidos. Então, em regra, os servidores públicos não podem ser empresários, mas podem ser sócios. Olha como a distinção entre sociedade e empresário individual é importante. Tá? Um juiz pode ser dono de cursinho? Pode. Zero de problema, desde que ele não seja o administrador, porque equipara-se a empresário o administrador. Tranquilo? Então cuidado com isso, tá? Beleza, Ângela, ficou claro? Ótimo. Tranquilo? Então cuidado com impedidos, tá? Depois, quando a gente fala de capacidade, lembrem-se sempre de observar que para você ser empresário, você tem que ser capaz, plenamente capaz. Tá? Ah, mas um menor de 18 anos pode ser? Pode. Ah, mas ele não pode ser plenamente capaz. Aí você tem que linkar com o que você já viu em direito civil. O maior de 16 anos ele não pode pedir emancipação? Então, se ele pede a emancipação, ele se torna plenamente capaz. Então, um menor de 16 anos pode ser empresário, tá? Desde que ele seja emancipado. Ok? Tranquilo? Agora, menor de 16 anos não existe. Beleza? Não vai existir, tá? Não dá para ser empresário, a não ser, evidentemente, vocês sabem a exceção, né, que é o quê? Que ele continue a atividade empresária exercida por ele enquanto capaz, tá? Ou pelos seus pais. Então acaba que o menor, tá, ele pode ser empresário desde que seja um empresário que está continuando a empresa dos seus pais ou do autor da herança. Então um tio faleceu, é autor da herança, né? E deixou para um sobrinho uma herança que constitui um negócio. Pode, um menor de 5 anos pode tocar uma empresa? Sim. Juridicamente ele será o dono. É claro que através de representação. Nós vimos o quê? Que um juiz irá analisar a situação daquele menor
E a lei, além de colocar bem taxativamente a autorização de um juiz como necessidade precípua, né, para que o menor possa exercer a continuação de um negócio, elenca uma série de requisitos. Então, o menor não pode ser administrador, o capital tem que estar totalmente integralizado, os bens herdados do menor, por exemplo, os bens pertencentes ao menor não vão se comunicar com o risco empresarial. Então, é interessante, tudo isso está ali do 972 em diante, tá? Tem tudo isso lá, beleza? E a lei ali foi bem clara, né? Deixou os pontos ali, então é bem importante que vocês deem uma lida. Ótimo, Ângelo. Então, ficou claro a explicação lá do histórico? Ótimo, ótimo. Tá ok? Então, depois disso, de capacidade e impedidos, nós entramos, né, naquela questão de casados, tá, do regime de casamento. Então, vejam isso, 977, bem interessante, 978, 979. Tá? São artigos que são interessantes, o 980 também, são interessantes porque eles falam ali da pessoa física. Né? Isso é engraçado. Então, aí de novo, aí quando está falando de menor ou de capaz, a legislação vai para a pessoa jurídica e depois ele volta sem avisar para a gente. Né? Então é muito importante ler com calma o texto da lei e observar a sutileza ali que em determinados momentos o legislador fala de pessoa física e em outros ele está falando de pessoa jurídica. Tranquilo? Bom, o regime de casamento também vocês não são obrigados a saber. Eu fiz uma explicação bem rasa de regime de casamento para vocês, né, explicando então que não pode constituir sociedade o cônjuge que seja separado com regime de separação total, tá, obrigatória, e nem da comunhão universal. Tá? Então são o 880, né? Não pode se juntar numa sociedade mesmo que tenha terceiros. Então união estável pode, né? No regime de comunhão parcial também pode, só não pode nesses dois. Lembrando que eu fiz uma diferença de separação total convencional para separação total obrigatória ou legal. Ok? Então, como eu falei para vocês, se eu me caso e faço um pacto antinupcial de forma convencionada, né, com a nubente, com a esposa, dizendo que nós vamos casar pelo regime da separação total, essa separação não é obrigatória, não é legal. Logo, eu posso ter sociedade com essa esposa. Tá? Qual seria o caso de uma separação obrigatória, né, como diz a lei? Seria aquele exemplo que eu dei na sala, de que os maiores de 60 anos, né, que agora mudou, só acima de 70 anos, eles não podem casar no regime que eles quiserem. Eles são obrigados a casar no regime da separação. Ah, mas aí tem união estável. Se tem união estável, se por acaso forem brigar posteriormente pela partilha dos bens dessa união estável, o juiz, né, a parte interessada vai poder suscitar, e o juiz vai analisar o caso e vai ver que não pode, naquela união estável, gerar um regime de casamento diferente da separação total. Ok? Então, porque é um regime coercitivo, né, imposto pela lei. Tá? Então, cuidado com isso. Ok? Tem uma diferença aí que é mais direito de família, né? Mas para a gente, nesse ponto, é importante a gente avançar e ir lá no artigo que trata de regime de casamento para dar uma estudada no 977. Tá ok? Depois fala do registro, né? É interessante que não precisa da autorização do companheiro, seja homem ou mulher, não vai precisar da autorização do companheiro para onerar os bens da empresa, do negócio. Tá? Então isso também é importante, dê uma olhada. Bom, aí a gente matou tudo isso, a gente vai para a Eireli. E a Eireli é tudo importante. Eu não vou nem... Eireli, quem faltou a aula, tá fazendo o trabalho, né? Porque tem que entregar amanhã, não esqueçam, tá? Para a turma de Empresarial 1, o trabalho se entrega amanhã manuscrito, tá? Junto com a prova. E aí com certeza vocês estão estudando, não tem mistério, artigo 980A, tá? E aí eu fiz duas perguntas lá, né? Se a Eireli é sociedade, tá? Que vocês têm que responder lá no trabalho, e se uma pessoa jurídica pode constituir uma Eireli. Aí eu quero ver o que vocês vão me apresentar nessa pesquisa. Tá bom? Vamos ver o que sai disso. Mas de Eireli é tudo. Eu posso falar que quem tiver alguma dúvida, fala aí de Eireli, porque de Eireli é tudo importante.
tá? Mas se quem tiver alguma dúvida, fala aqui que eu tento explicar. Ah, valeu, Vitor. Não, eu gosto, porque aqui é mais rápido, né? E eu consigo falar com todo mundo. Quem quiser entra e a gente conversa aqui. É bem melhor, né? Aí eu fico mais à vontade. Eu chego do escritório, venho pra cá, e aí eu fico tranquilo aqui, trabalhando. Tava corrigindo prova, aliás, né? Tava corrigindo prova, vou ver se até termino hoje ainda. E aí eu consigo falar com vocês com calma, tá? Então, a gente terminou aí a revisão, sendo que Eireli estuda em tudo, 980A, todos os detalhes, o capital mínimo, quem pode constituir, quais são os requisitos, tá? Então, estudem, né, como pode ser o nome da Eireli também, tá? E responda essas duas perguntas lá no trabalho, tá? Que pode até ser que caia na prova, tá? Pode até ser que caia na prova. Então tem que saber bem aí o que vocês vão pesquisar sobre Eireli, porque Eireli com certeza vai cair na prova, tá? Beleza? Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Deixa eu ver, eu vou olhar aqui para ver se eu respondi todo mundo, tá? Deixa eu olhar aqui. Ok. Eu acho que eu respondi todo mundo. Faltou alguém, pessoal? Não, né? Carolina. Respondi, não. Carolina respondia. Beleza. Eu tô satisfeito, consegui falar de tudo que eu queria para vocês. Vocês têm mais alguma dúvida? Digam aí, ou só na prova amanhã. Então quem não tem dúvida tem dívida. Tem que gabaritar a prova. Beleza? Bom, vou esperar mais um pouquinho. Nós temos alguns aqui dentro no grupo. Eu vou, nos próximos vídeos, eu vou ver se eu falo do imposto de renda, tá? Então, como está próximo do imposto de renda, depois de terminar as provas eu vou atacar imposto de renda. Tá? Mas agora, durante o período de prova, eu vou ficar fazendo revisões aí das matérias. Vai ter, agora vocês têm a turma de societário que vai fazer amanhã. Tem a turma de empresarial que é amanhã. Semana que vem, segunda-feira, títulos de crédito e na quarta é tributário. Então, eu ainda devo fazer uma revisão aí, se der no domingo, para títulos de crédito e direito tributário, tá? Ou se não der no domingo, eu faço segunda, mas a segunda não vai dar para ser de manhã, né? Beleza? Embora já tenha uma revisão de títulos de crédito, tá? Já tá aí nos vídeos, já tem uma que eu deixei lá no YouTube também. Mas aí, sempre como pode surgir dúvida estudando, eu abro um ao vivo aqui para responder, tá? Então, pessoal, eu vou dar por encerrado. Estou vendo aqui que o pessoal não tem mais pergunta, tá? Então, eu vou parar por aqui, né? Até porque amanhã eu tenho que estar às 7h30 lá no IBMEC. Eu ainda vou corrigir prova, né? Ah, ok. Valeu, Luiz. Obrigado. É isso aí, Angélica. A gente se encontra amanhã, tá? Então, um abraço para todos. Boa noite. Quem estiver vendo o vídeo depois, quiser deixar alguma pergunta, eu ainda vou corrigir prova. Acho que por mais uma hora aqui, ainda vou corrigir as provinhas aqui. E eu respondo, tento responder ainda hoje, tá? Até porque a prova é amanhã às 7h30 da manhã, né? Então vou tentar responder ainda hoje o que chegar aqui de dúvida, tá bom? Só para dar uma aliviada para vocês. Eu sei que vocês ficam tensos, né? Valeu, Maurício. Tá ok, pessoal? Então um abraço, boa noite, valeu e até a prova ou até um outro encontro aqui, tá bom? Tchau, tchau.